Som foi? Som foi. Cena 24, plano 3 segundos. Câmera. Marca. 7. Ação. O cínico de certeiro, quem hoje é incendiário, amanhã virá bombeiro. A regra é clara, seu otário, quem manda a nossa vida é o dinheiro. E o hipócrita diz pra aceitar o meu destino e deixar pra trás as coisas de menino, como fizeram meus pais, sagradamente contando seus metais. Seja obediente, tome cuidado, não ouse, não pense, descanse em paz. É o sentido da vida, é a lei do mercado, jamais. Eu prefiro morrer jovem demais que envelhecer careta e covarde como os meus pais. Prefiro morrer jovem demais que envelhecer careta, covarde como os meus pais. Covarde como os meus pais. Eu prefiro morrer jovem demais que envelhecer careta e covarde como os meus pais. Prefiro morrer jovem demais que envelhecer careta, covarde como os meus pais. Covarde como os meus pais. Covarde como os meus pais. Eu faço José. José é do interior de São Paulo, de Araraquara. Pro Rio, assim, pra visão do Rio, ele é um cara estranho, é um cara diferente. Por não ser local e vestir umas roupas meio sertanejo, é um cara que curte sertanejo. É um garoto que passou anos cuidando da mãe, sem a ajuda do pai, sem a ajuda de família. Até que chega um momento que ela morre, e em seguida morre o pai. Então ele sai de Araraquara, vem pro Rio para despachar as coisas do apartamento do pai, vender o apartamento. A partir daí ele conhece Kati, que é filha da Dina, conhece Helvis, conhece a própria Dina. Eles começam a se relacionar e mais ou menos fica um clima familiar, assim. Atenção. Ação. Meu Deus, é comida! Virou um carvão! Deixa eu te ajudar. Meu Deus, churrozinho bom. Pizza? Queimou. Cortou. A Kate é uma personagem cativante, né? Porque ela traz pra gente uma coisa que muitas meninas, muitos meninos, muitas pessoas passam. E muitas pessoas passam sem perceber que passam, sabe? Ela ocupa esse lugar de uma menina que é muito, muito inteligente, muito ligada. E é um inteligente que vai além do nerdzinha, sabe? É um inteligente que, assim, ela é rápida, ela é sagaz, ela é muito criativa, ela é muito intensa. E eu acho que ela tem uma responsabilidade que ela carrega durante essa história, sabe? Uma responsabilidade afetiva, até por parte da família, assim, como se ela carregasse esse lar também, mesmo que seja emocionalmente, desde o começo da história. É uma coisa que vai se quebrando aos poucos e que é muito delicioso de assistir. Olha, se você quiser, você pode vir tocar aqui, até eu desfazer desse apartamento. Mesmo? Uhum. Bom, Dina é uma mulher muito resolvida, ela é segura, ela sabe o que quer, mas ela teve aí no meio do caminho da vida dela uma tragédia muito grande, que foi a perda trágica do marido, né?
Tragédia daquelas de destruir qualquer ser humano, mas não Dina. Dina não tem tempo para isso, ela é muito resolvida, agilizada, prática, porém, isso tudo também paga-se um preço por isso, né? Então eu acho que o fato dela não ter olhado para essa grande tragédia e ter conseguido se erguer de uma forma assim espetacular tão rapidamente, trouxe aí as consequências. Quando ela bebe, ela abre a porteira dessas dores dela, né? Que ela nem percebe. Ação! Obrigada, viu? Nossa, que diva lindo. Ai, gostoso. Posso ficar aqui só um pouquinho? Que tá tudo girando. Pode, sim, fica à vontade. Eu vou preparar um café bem forte para você, tá? Eu já volto. Tá bom, meu bem, obrigada. Essas dores, essas perdas, esse buraco no peito acaba unindo essas pessoas. O roteiro todo é maravilhoso, os personagens são muito bem construídos e o Machado é uma delícia de fazer. Faço o pai do nosso protagonista e ele era um cara que tocava piano clássico muito bem formado, preparadíssimo para tocar em orquestras no mundo inteiro, concertos, etc. E num determinado momento ele recebe um convite para formar uma banda, a banda Capa Preta. E é uma banda que faz muito sucesso na época, muito. É um cara que também abandonou a família, trocou um pouco a família pela arte. É um cara muito liberto, livre, e com isso fez muita besteira na vida, que foi principalmente o abandono. O filho vem fazer o inventário dele aqui. E aí ele, quando volta, o pai começa a aparecer. E a partir daí o pai começa a conversar com ele, a explicar um pouco sobre o que ele viveu, e ele também entra em conflito assim com esse fantasma, com essa alma que aparece para ele, e o pai dele está preso aos anos 80, ao tempo passado. E ele também não concorda muito, mas ao mesmo tempo ele escuta os conselhos porque pode servir para alguma coisa, e sim, serve para muita coisa. Eu falei isso pro Pepe quando eu li, eu falei que era o filme para mim era um inventário sentimental desse garoto, assim, ele de uma recuperação, né, dele próprio para com o pai que foi ausente a vida inteira na vida dele, e esse pai que aparece na vida dele aí tá querendo esse reencontro. E de alguma forma eles conseguem. Aliás, esses avós ficaram putos quando souberam que eu ia trocar o municipal pelo Capa Preta. Eram desnobres. Lembra deles? Não, né? Claro que não. Você nunca me apresentou para os meus avós? Para os seus pais? Não, tudo bem, mas isso é fácil corrigir. Eles devem estar por aqui, em algum lugar, arrastando corrente. Esse apartamento aqui era deles. Eles vão adorar te conhecer. Mas que ideia é essa que você tem na cabeça? Eu não tenho a menor vontade de encontrar com gente morta. Mas eu sou o quê? Isso não é um sonho? É um jovem que é inexperiente em relação afetiva, amorosa, assim. Ele demora um pouco a se conectar com certas pessoas. Mas quando se conecta também, ele se dedica ali, ele se dá ao máximo. É um cara que eu vejo que é intenso nos seus pensamentos, nas suas atitudes. E acho que o José, a chegada do José na vida dela é uma luz, né? Acho que o José é esse pinguinho de luz aí que estava faltando para a vida dela, né? Mãe, cheguei! Mãe! A relação da Kate com a mãe é muito bonita e é muito profunda, sabe?
porque ela parece uma coisa, só que ela é outra, não é uma relação ali muito simples de entender. Elas têm uma relação boa, elas têm esse lugar de diálogo e tal, só que com o decorrer da vida da Kátia, ela ocupou um pouco esse lugar de mãe da mãe dela, sabe? E isso, querendo ou não, cria um afastamento da idade que a Kátia tinha que ter para a idade que ela tem, só que isso não faz com que ainda perca aquele companheirismo que tem na relação das duas, e é muito legal quando você vê que elas vão crescendo juntas, sabe? A Dina chega uma hora pra ela e fala assim, que isso, tá tendo uma inversão de papéis aqui? Eu não admito, mas sim, teve uma inversão gigante de papéis, né? Lindo, e eu me sinto enfeitiçada, correndo perigo, o seu olhar é simplesmente lindo, mas também não diz mais nada, menino bonito. E então quero olhar você, depois ir embora, sem dizer o porquê. Paulo é um diretor muito generoso, porque ele, é isso que eu falo, ele aceita ter essas discussões longuíssimas sobre o que se ela saiu ou não com o médico que nem tá no roteiro, e eu acho que isso é de um diretor muito generoso, que ele poderia me falar, não, isso nem tá aqui, depois a gente resolve. E ele é um cara que dá abertura para ter essas discussões, essas conversas, e eu lembro que eu penso várias coisas que eu vou levar para ele, e ele na hora fala, faz, acho que vai ficar bom. E aí às vezes não fica bom, e ele fala, vamos fazer então como era. Levanta, fazer um cafezinho e tá bem? Você já é uma moça crescida. Então assim, olha, mas não é isso. Não é isso. Eu tô falando assim, se ela tá morta, ela tá morta. Ela caiu aqui, ela não vai levantar mais, sabe? Minha sensação é que ela fica aqui e fala, delícia, obrigada, minha vida. Aí vai. Posso ficar sentada? Então, E fora que eu achei ele uma figura inteligente, uma figura engraçada, ele tem um texto e uma visão de mundo que é muito interessante, porque ela é profunda de alguma forma, mas ele vê com a sobriedade, com o humor, que isso é espetacular, ele sabe muito o que quer. Ele tem um olhar muito delicado, assim, muito cuidadoso com os jovens, então eu sempre admirei esse trabalho do Paulo, e agora poder ter a oportunidade de conhecê-lo e trabalhar junto, isso pra mim, poxa, é enriquecedor, assim. É um cara que eu guardo no coração. E um bom compositor, porque ainda ele que compôs quase todas as músicas, né? Uma música linda, composta pelo Rodarte e pelo Pepe, que é muito linda a canção, assim. Então ele é um cara muito talentoso, é muito bom trabalhar com ele. Estava na chuva, molhado, abandonado, quando você me encontrou. Estava à deriva, perdido, fudido, quando você me encontrou. Juntou os meus cacos, consertou tudo que estava bagunçado, me beijou a boca com um gosto que eu nunca tinha provado. Você me fez tão bem.